igreja. Amada igreja, mais um dia especial nas nossas vidas, em que nos reunimos na casa do Senhor com um propósito muito exclusivo, de prestar um culto de adoração a Deus, de fazer com que a palavra dele, e somente a palavra dele, seja um instrumento de construção das nossas vidas. Vou convidar a igreja a estar abrindo as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Nós vamos ler apenas 5 versículos. Apenas 5 versículos nós leremos. Os versículos de número 12 até o 17. Passagem bem conhecida, muito pregada e repetida nos outros evangelhos. Eu vou ler na NVI, mas leiam na versão que vocês tenham e sem nenhum problema. Amém? No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascual, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: entra na cidade, e um homem com um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhe mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade, encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Amados, hoje é dia da ceia. Primeiro domingo do mês. Historicamente, muitas das nossas igrejas separam este dia para se lembrar de um evento em especial da vida de Jesus, que foi a celebração da Páscoa, onde ele ceou com os 12. E isso não é novidade, nós certamente já ouvimos muitas pregações a respeito. Eu mesmo já preguei algumas vezes aqui sobre isso. Mas hoje eu quero chamar a atenção dos irmãos para alguns pontos que parecem ser de sua importância para o entendimento deste evento. Os discípulos identificaram um momento em que era usual uma festa, a festa da Páscoa, e eles, como judeus, queriam celebrar aquela Páscoa, aquele momento, aquele evento com Jesus, e perguntaram diretamente a Jesus: aonde queres que nós preparemos ou vamos para celebrar a Páscoa? Note que o pedido foi específico. Os discípulos se viraram para Jesus e perguntaram aonde Jesus queria estar com eles para celebrar a festa. E muitas vezes nós nos esquecemos de perguntar a Jesus aonde é que Ele quer celebrar a festa em nossas vidas. Entregamos muitos espaços a Jesus, mas não deixamos às vezes que Ele escolha o espaço que Ele quer operar. Se é na nossa casa, junto com os nossos familiares, onde precisamos ter comunhão com os nossos familiares e com Ele, Jesus. Se é no nosso trabalho, onde parece que o clima e as relações estão se destruindo, estão se despedaçando, e nós precisamos chamar Jesus para celebrar a comunhão conosco e
relações mais dignas e saudáveis com os nossos colegas de trabalho. Se é na nossa vizinhança, onde muitas vezes nos sentimos atritados nas nossas relações, porque os nossos vizinhos não comungam das mesmas expectativas e procedimentos de vida de nós. São barulhentos, ou são silenciosos demais, são apáticos nas nossas passadas diante dele, não dão um sorriso, não nos cumprimentam, e às vezes isso vai nos machucando, mas Jesus às vezes quer que você celebre a Páscoa, a comunhão com ele. Jesus justamente nesta relação. Eles perguntaram direto para Jesus: onde queres que celebremos a Páscoa? O segundo ponto que parece não poder deixar de ser mencionado é que Jesus separou dois desses discípulos e deu toda a descrição do que seria a busca pelo local onde seria celebrado a Páscoa. Jesus fala de um homem que estaria com um vaso de água, pede para que eles sigam, e diz que quando ele entrar na casa, como eles vão falar, o que vão dizer e o que vão encontrar. Jesus especifica nas palavras dele, em nossas vidas, o que nós devemos encontrar. Nós devemos buscar o local onde Jesus tem nos direcionado, o local onde devemos ir, progredir e desta forma ter comunhão com Deus, mas ele diz especificamente como devemos agir. Devemos buscar em nossas vidas o encontro ou seguir as pessoas que tenham algo que Jesus já disse que é contribuição para as nossas vidas. Aquele homem tinha um jarro de água, e água nessa época aqui era algo de muito precioso, e eles seguiram este homem, e este homem o levou a uma casa, e uma casa que tinha um salão amplo, e estava totalmente mobiliado. Aquele homem em algum momento também recebeu as especificações de Deus de como preparar a casa e o que seria feito naqueles passos. Não adianta, Jesus não entra em casa desarmada. Jesus não entra em uma casa onde está tudo jogado ao chão e sem nenhum propósito para os seus utensílios. Ele precisa que você arrume a sua casa, você arrume o seu coração, você arrume a sua vida, você deixe com que ele chegue e encontre um espaço onde ele possa ter comunhão com você. Se a nossa vida está completamente em desordem, se o nosso coração está completamente tomado por emoções e por indignações que não refletem o desejo daquilo que Deus já especificou de como você deve estar para que Ele tenha comunhão com você, Ele não irá ter comunhão contigo. Você precisa arrumar a casa. E este homem tinha um salão amplo na parte superior, que já estava pronto. E ele cedeu. Ele emprestou esse local para que Jesus e seus 12 discípulos utilizassem na Páscoa. Às vezes nós entendemos muito bem de como arrumar as nossas vidas. E até arrumamos as nossas vidas. Deixamos os nossos vícios para trás, os nossos maus hábitos. Somos diligentes no nosso comportamento de relação com os outros. Muitas vezes nós conseguimos arrumar a casa. Mas quando Jesus chega e solicita utilizar a sua vida, a sua casa, para que Ele tenha comunhão com os dele, nós não estamos prontos, porque nós arrumamos a casa para nós mesmos. Este homem tinha tudo arrumado, mas não hesitou em, quando ouviu a voz do discípulo de Jesus solicitando e apresentando que aquela solicitação vinha diretamente do seu mestre, o Cristo, o próprio
ungido ou ungido, o Senhor, ele abriu espaço para que Jesus entrasse e juntamente com ele os 12 discípulos. Talvez, e apenas talvez, nos falte ceder o espaço. Já está tudo pronto. Jesus tem chamado para ter comunhão com os 12 nas nossas vidas e você precisa abrir espaço para Ele. O texto continua e nós vamos chegar ao clímax do momento. Jesus ceia com os 12. A ceia é um momento, nós sabemos muito bem, em que nós comemos o pão, bebemos o vinho, o suco de uva, e é uma forma de nos alimentar. O mais próximo da ceia que nós temos do Evangelho foi aquilo que nós fizemos lá atrás, aquele momento de comer junto, conversar, mas esse aqui é um memorial que representa muito bem aquela comunhão que tivemos ali atrás. Mas eu quero chamar a atenção que ali atrás, quem a gente convida para a ceia? A gente normalmente diz, né, e é natural, que a gente convida aqueles que nós temos intimidade. E que por termos intimidade é que nós chamamos para fazer uma refeição juntos. E isso é verdade. E é natural que seja assim. É natural que nós busquemos trazer para as nossas mesas, para ter comunhão conosco, pessoas que nós temos uma relação já próxima. Mas os versículos não isso. Simplesmente vão mostrar que entre os 12 tinha um, e Jesus vai anunciar logo nos versículos seguintes que o iria trair. Reparem que Jesus manteve comunhão e se relacionou e trouxe para a mesa alguém que ele sabia que não tinha uma verdadeira intimidade com ele. Mas a perspectiva de Jesus era mostrar que a presença dele é para todos. Cabia a Judas arrumar a casa dele, para que não só ceasse na mesa, mas ceasse no interior com Jesus. Nós às vezes somos severos demais a trazer nosso vínculo de amizade pessoas que nós já nos sentimos bem. E não é isso que o texto mostra. Jesus certamente se sentia incomodado por ser alvo de uma traição. Mas esse incômodo que ele sentia não era suficiente para fazer com que ele afastasse aquela presença dele até o último momento em que ela tivesse a condição de se arrepender e de entregar realmente os seus caminhos ao caminho de Cristo, abrir o coração em arrependimento e proferir que Jesus realmente era o Senhor da vida dele e que ele tinha a condição de transformar aquele coração endurecido e pecaminoso em um coração arrependido e derramado aos pés de Jesus até o último momento. A celebração nossa da ceia é um momento nosso que nós agora, logo em seguida, iremos praticar, em que nós temos a oportunidade de nos relacionar uns com os outros, ainda que não tenhamos a total comunhão. Existem atritos nas nossas vidas. Muitos dos nossos irmãos, às vezes, não são exatamente aquilo que nós gostaríamos que fossem. Talvez não aqui dentro da igreja, mas de outras igrejas. Aí a gente olha e diz assim, não, aquele irmão não dá. Mas Jesus quer cear com todos nós. Quer chamar a mesa e dar a oportunidade de nos confraternizarmos, termos comunhão uns com os outros e com Ele, Jesus. Comer o pão é um símbolo da ingestão do corpo de Cristo.
trazer Cristo como matéria à nossa existência, fazer com que Jesus saia do lado conceitual, daquela coisa etérea. Não, Jesus é algo presente. Ele é o pão das nossas vidas. Ele alimenta a nossa alma. Ele alimenta o nosso ser e nos dá condições, nos dá substância para enfrentarmos os intempéries desse mundo, porque sabemos que não estamos sós, mas Jesus está conosco. Não fazemos nada diferente do que ele fez nesse momento. E ele tomou o vinho. Antes de prosseguir, há muitos contextos, se é vinho, suco de uva, a palavra era a mesma no original, tá? O que você fala assim, era vinho novo, vinho velho. Então, quando a palavra vinho, você vê, uva, não diz, de vinho, suco de uva. Se estava fermentado, se não estava, não se prende disso. Era o suco da videira. E ele tomou o vinho. O vinho que representava o sangue dele, sabe como era obtido? Hoje em dia já é tudo industrial, né? Era obtido. Ele era posto em uma vala de pedra e era pisado, era destruído com os pés de alguém ou de algumas pessoas, de forma que aquela uva fosse totalmente destroçada e o suco que estava no seu interior vazasse, saísse e ficasse apenas um bagaço, algo que seria depois até jogado no alimento de bichos, desprezado. E Jesus, ao tomar o vinho e dizer que aquilo representa o sangue dele, ele estava demonstrando como ele seria morto. Ele seria pisado, esmagado, seria triturado, seria humilhado, seria completamente açoitado, para que o interior dele saísse, o espírito dele viesse e derramasse em nós como fonte de vida. Era o sangue dele, a própria vida dele que estava sendo posta no futuro à disposição daqueles que chamassem Jesus para entrar na sua vida e cear com ele. Por isso que nós não podemos ser levianos na hora da ceia. Nós temos que entender que cada um desses elementos simbolizam o mais profundo sacrifício de Jesus no desejo de resgatar as nossas vidas e também trazer comunhão entre nós. Não podemos ser levianos. Foi muito caro. Foi muito caro. É um momento em que nós temos que olhar para a nossa vida interior e dizer assim: se a minha casa não está arrumada, eu vou arrumar agora. Eu vou arrumar agora a minha casa, porque eu quero que Jesus venha cear comigo. Arrume a casa. Antes da ceia, nós vamos refletir em oração. E se você percebe que a Bíblia diz assim: não vou tomar a ceia porque eu não estou pronto. Não faça isso. É justamente o momento de reflexão fazer assim: eu não estou pronto e vou tomar a ceia, vou me ajeitar agora. É fechar os seus olhos e dizer: Senhor Deus, não importa o que eu fiz até há um segundo atrás. O que eu sou agora é alguém que está com a casa pronta e te convidando para que o Senhor venha cear comigo. Não importa. Chega de desculpa. Desculpas é o que nós damos quando nós não queremos ter realmente a presença de Jesus nas nossas vidas. Agora, se nós queremos, nós não podemos olhar para o que nós somos e sim o que nós seremos com a presença de Jesus. É o espaço, a oração que se faz no momento da ceia é o espaço de arrependimento, de entrega dos nossos pecados ao pé da cruz e de recebimento do sangue que foi derramado de maneira preciosa para nos resgatar. Não podemos ser levianos. Jesus
se alegrou, festejou. Era um momento de festa. Certamente houve muita conversa, lembrança de situações que aconteceram, que eles estiveram juntos. Certamente eles se lembraram de pessoas que encontraram na caminhada daqueles 3 anos. Certamente eles viveram momentos que, se fosse hoje em dia, seria registrado em máquinas fotográficas e filmadoras, para que pudessem várias e várias vezes viver aquele emocional. Mas Jesus estava ali em alegria, sabendo o que vinha depois. E esse é o clímax do entendimento da ceia do Senhor. Quando nós nos alegramos com a presença de Jesus nas nossas vidas, nós não necessariamente teremos uma vida alegre, plena, satisfeita no amanhã. Nós nos alegramos com a presença do Senhor, ainda que as perspectivas sejam totalmente contrárias, ainda que o que nos espere no amanhã seja algo tenebroso, ainda que o dia fique completamente nublado e o céu turvo aos nossos olhos, nós entendemos que temos comunhão com Cristo e nos alegramos com a presença dEle e festejamos a presença dEle nas nossas vidas, porque Ele entregou a vida dEle pisoteada por nós. Não há barganha no reino dos céus. Há convencimento. Você se convence de que algo precioso lhe foi dado. Você se convence de que você não merecia esta presença na sua vida. E você chama a comunhão de Jesus para que Ele festeje a vida dele com você. Como fechamento, quanto tempo mais Jesus tinha entre nós? Pouco tempo. Isso foi na sexta-feira. Logo depois ele seria morto. E ele estava em festa e comungando com os seus discípulos. Você não sabe, eu não sei quanto tempo que eu tenho de vida. Então o momento de fazer a festa e trazer Jesus para nossas vidas é o agora. Agora é o momento de nos alegrarmos. O hoje é que grita por você, dizendo: entregue a sua vida a Ele, traga Jesus para cear contigo, faça da sua vida de relacionamento na igreja uma vida saudável, perdoe aqueles que têm te ofendido e também peça perdão pelas suas ofensas, traga comunhão com a igreja, com a sua família, com os seus vizinhos, com os seus amigos, e traga Jesus para estar nesta relação. Festeje hoje. Talvez não exista amanhã. Amém? Vamos orar, nos preparando para a ceia. Feche seus olhos aí mesmo que você está. Senhor, no nome de Jesus Cristo, eu quero pedir, Senhor Deus, que o Senhor venha cear conosco, venha se fazer presente no nosso coração e nos ajude a arrumar as nossas vidas, a termos uma mesa pronta para receber o Senhor e também os seus discípulos para estar em comunhão conosco. Tira das nossas mentes, ó Pai, aquilo que tem impedido, Senhor Deus, de trazer o Senhor para habitar plenamente em nós. Tira dos nossos corações aquele sentimento, ó Pai, aquela angústia, aquele ódio, aquela inveja, aquelas coisas que nos afastam, Senhor Deus, de ter comunhão com os nossos irmãos. Traz, Senhor Deus, às nossas mentes tudo aquilo que pode nos trazer alegria. Que possamos nos lembrar, Senhor Deus, dos momentos maravilhosos que já tivemos com o Senhor e trazer de volta toda aquela emoção que foi entregue nas nossas vidas a Ti. Restaura, Senhor Deus. Restaura o nosso primeiro amor.
aquele amor que nos fez reconhecer que não somos capazes de viver as nossas vidas por nós mesmos, mas que dependemos do Senhor para que possamos habitar a eternidade em comunhão. Por isso nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, no nome de teu Filho Jesus.